Olá pessoal, eu queria comentar um pouquinho a respeito do cultinho infantil e das críticas que têm sido feitas a ele, especialmente por parte dos aliancistas. E eu tenho visto que muitos pais, sem saber do fundamento aliancista dessas críticas, têm adotado essas posições. Então gostaria de fazer alguns esclarecimentos aqui. Em primeiro lugar, é importante dizer que o cultinho infantil não é e não deveria ser um tempo de entretenimento para as crianças, onde elas ficam pintando, desenhando, jogando bola, participando de gincanas. Também não é um tempo de creche, onde os pais deixam os filhos lá enquanto eles sim vão cultuar, vão adorar a Deus. O próprio nome cultinho infantil já mostra que a ideia é que aquele tempo faz parte do culto, bem como o tempo dos adultos ali de pregação. O que acontece é que durante o estudo da palavra, os adultos recebem a pregação de um ministro, de um pastor, numa linguagem adulta, enquanto as crianças recebem de um professor e de seus auxiliares numa linguagem adaptada. Isso não tem origem nas ideias de Piaget, como se fosse uma secularização da pregação, até porque a eficácia e a capacidade de entender a pregação continuam sendo por meio do Espírito Santo, sempre foi assim, mas nós entendemos que as crianças elas têm, pela simples observação, a gente percebe isso, limitações na sua capacidade de absorção, de entendimento da realidade. E quando nós expomos a palavra de Deus às crianças de modo a respeitar essas limitações, nós estamos potencializando a absorção daquela verdade, nós estamos focando uma abordagem evangelística, toda pregação deve ser evangelística para criança ou adulto, porém as crianças devem ter um foco evangelístico especial, e é isso que é possível fazer durante o cultinho infantil, além de garantir que elas, como Timóteo, conheçam as sagradas letras desde a infância, em profundidade, na linguagem delas, para que elas guardem aquilo, para que aquilo faça sentido para elas, elas vivam aquilo na realidade delas e os professores auxiliares possam aplicar aquilo diretamente no contexto da criançada. É só você lembrar que Israel, o povo de Israel, tinha uma série de práticas que focavam na educação teológica das crianças, na memorização das crianças. Você tinha as repetições, você tinha os ritos como a Páscoa, onde a criança tinha que interagir, você tinha elementos até gráficos que eram colocados, né, nos batentes das portas e tal. Tudo isso daí era também para facilitar a memorização e a compreensão das verdades teológicas pelas crianças. Então, o cultinho infantil tem esse propósito e em nada diverge da pregação dos adultos em termos de conteúdo, apenas em termos de comunicação, respeitando os limites que a própria palavra de Deus põe a respeito disso. Agora, os argumentos aliancistas que são apresentados contra o cultinho infantil são vários e eu listei pelo menos 3 que eu gostaria de responder. Em primeiro lugar, é dito que todo o povo no Antigo Testamento ouvia a leitura da lei nas assembleias, nos festivais que aconteciam em Jerusalém, nos ritos do templo, todo o povo ouvia. E os textos bíblicos de fato falam de adultos, crianças, homens, mulheres, estrangeiros, todos ouvindo a leitura da lei enquanto o povo estava todo reunido. Mas o que acontece é que existe uma diferença fundamental entre a aliança que Israel participava e a aliança que nós participamos como crentes. Todo o povo de Israel fazia parte da aliança mosaica. Não tinha como você ser judeu e você não participar da aliança mosaica. Porque Israel, como povo, foi escolhido por Deus, uma eleição instrumental, para que eles fossem o povo do Senhor. Por meio deles o Messias veio, por meio deles a revelação bíblica chegou até nós. Então era uma escolha que todo o povo participava. Homens e mulheres, adultos e crianças e até mesmo estrangeiros. Então, quando a lei era lida perante todo o povo, era uma lei que era lida quase em caráter de constituição. E isso se aplicava realmente a todos, quer a pessoa fosse crente ou não. Inclusive, ela era punida legalmente, até mesmo com a morte, se fosse o caso não obedecesse aquela lei que era lida ali. Então é muito diferente do que acontece no Novo Testamento, onde a nova aliança não tem o mesmo caráter da aliança mosaica. Nós participamos da nova aliança quando nós nos convertemos, não em caráter de constituição, como uma teocracia do Antigo Testamento. Além disso, é importante observar que nessas ocasiões somente o sacerdote lia a lei. E você não tinha tantas cópias como nós temos hoje. Então, havia orientações de que de tempos em tempos o sacerdote pegasse uma dessas cópias, que ficava ali junto com os levitas, e ele então lesse perante todo o povo,
ratificando aquela aliança, lembrando o povo daqueles mandamentos. Essa era uma obrigação dos levitas, uma obrigação do sacerdote, e que permanece ao longo de todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não temos mais levitas, e nós não temos mais essa exclusividade sacerdotal. Além disso, os ritos domésticos, como a Páscoa, que tinham uma participação das crianças, além de não serem cultos, não tem um paralelo no Novo Testamento. Por mais que os aliancistas coloquem a Páscoa como sendo substituída pela ceia, a gente pode falar disso em outro momento, mas não tem fundamento nenhum para essa suposta substituição. Então dizer que as crianças participavam também de ritos como a Páscoa, isso mostra que as crianças estavam sempre presentes ali, pode ser uma descrição verdadeira, e de fato é, mas isso não tem paralelo nenhum no Novo Testamento. Além disso, a leitura das cartas no Novo Testamento parece que de fato era feita com todos reunidos, afinal de contas, quando Paulo escreve Efésios e Colossenses, ele se dirige aos pais, aos filhos. Então, de fato, durante a leitura da carta, parece que todos estavam ali reunidos. Mas isso é uma confusão muito comum dentro do aliancismo, que é você fazer com que deduções e descrições se tornem prescrições, ou seja, deduzir que havia crianças ali. Ou olhar para isso como uma descrição de que havia crianças ali. E colocar isso como uma prescrição, ou seja, todo culto tem que ser assim, isso é um pouco falacioso, até porque a leitura das cartas não era necessariamente, obrigatoriamente, o único momento de ensino da palavra. E nas nossas igrejas pode continuar acontecendo de nós termos tempo de leitura e tempo de pregação. Não há problema nenhum nisso. Então nós temos que tomar cuidado, porque esse primeiro argumento de que todo o povo sempre lia junto, ele é descritivo e não prescritivo, considerando essas realidades da antiga aliança. Um segundo argumento é que apenas a pregação do pastor ou do ministro ordenado é um meio de graça. Ou seja, qualquer outra pessoa que ensine a palavra de Deus, que não seja pastor, que não seja um ministro ordenado, tem um tipo de pregação com resultado diferente. É de uma natureza e de um resultado diferente. Isso é resquício de um sacerdotalismo romanista. Os reformados não reformaram isso. Então, existe uma certa ideia de que, assim como o sacerdote no Antigo Testamento era o responsável por algumas coisas de modo especial, no Novo Testamento o sacerdote é o pastor. E isso acontece na prática tanto da pregação para os aliancistas, bem como no batismo e na ceia, que só os pastores podem ministrar, e também naquela prática da bênção apostólica que a gente pode falar em outra ocasião. Isso não pode ser feito por outros membros comuns, apenas pelo pastor, porque transmitem algum tipo de bênção especial e, no caso da pregação, há um meio de graça, ou seja, abençoa o povo de Deus, edifica o povo de Deus, transforma o povo de Deus. E no cultinho infantil, como não é um pastor ordenado que está pregando, então não há meio de graça. Como eu disse, isso é um resquício de um sacerdotalismo, é uma espécie de sacerdotalismo pastoral. O que nós temos no Novo Testamento é que todos os crentes são sacerdotes. E, é claro, existem funções diferentes dentro do povo de Deus. E é responsabilidade primária dos pastores a pregarem a Escritura, isso é colocado sobre eles claramente, mas isso não é exclusividade dos pastores. Tanto que você vê que existem pastores mestres, existem pessoas com dom de ensino, como diz em Romanos 12, existem pessoas como os profetas do Novo Testamento, que ensinavam o povo de Deus. Existem pessoas como Apolo, que não é dito nada a respeito da função que ele exercia na igreja, do papel que ele tinha, se ele tinha algum tipo de ordenação ou não. E isso mostra que, apesar de ser a responsabilidade primária dos pastores ensinarem o povo de Deus, e deve ser assim mesmo, isso não é exclusividade. E mais do que isso, onde a palavra de Deus é pregada, não importa por quem ela seja pregada, o ministro ordenado ou não, ela é um meio de graça, porque é a pregação que abençoa o povo de Deus. É a palavra de Deus ministrada que traz força e vigor ao povo de Deus. Existem, é claro, nesse campo da pregação, limites, existem orientações e existem prioridades que a Bíblia coloca, especialmente no Novo Testamento. Mas o aliancismo faz um paralelo muito forte entre o papel do sacerdote do Antigo Testamento e o papel dos pastores no Novo Testamento.
Isso pode ser negado por um ou por outro em algum grau, mas na prática acaba sendo isso, uma visão que o Novo Testamento não endossa. Um terceiro argumento que usam é que as crianças precisam ter referências de adoração e elas obtêm isso vendo os pais adorarem. Bom, de fato existem modelos de cultinho infantil em que as crianças participam de grande parte do culto junto com os adultos e só no momento da pregação vão para suas salas. Nesse modelo, as crianças cantam junto com seus pais, oram junto com seus pais, leem a Bíblia junto com seus pais e assim tem essas referências. Então, isso não é sacrificado. Além disso, participam inclusive da ceia. Na nossa igreja, as crianças que são crentes, elas podem de fato participar da ceia, já que a mesa é do Senhor e a mesa não é dos adultos. Então, não há nenhum sacrifício em ter cultinho infantil e manter esses outros elementos, inclusive servindo de referência para as crianças. Além disso, o ensino doméstico, que é tão enfatizado pelos aliancistas, continua valendo. Fora da esfera cultica, os pais continuam ensinando as crianças a respeito da liturgia, da leitura da palavra, continuam ensinando as crianças como elas devem se comportar diante da pregação, diante do estudo bíblico. Isso continua acontecendo. Então não há sacrifício nenhum em ter um cultinho infantil e ter esses outros elementos. É claro que a gente pode conversar a respeito do momento em que as crianças devem começar a ir para o culto dos adultos, mas uma igreja sábia, uma igreja com teologia sadia, com uma prática equilibrada, saberá discernir o momento que isso deve acontecer e vai, é claro, já colocando a criança ali. E, inclusive, crianças que têm um bom ensino teológico, quando chegam no culto dos adultos, elas quase não sentem a diferença porque elas já tiveram um preparo teológico robusto quando crianças. E esse deve ser o alvo das igrejas. Não tornar a criança ainda mais criança no culto infantil, mas já prepará-la com as verdades teológicas sólidas, robustas, para o momento que elas vão adorar junto com os adultos o tempo todo, sem um tempo separado de pregação. Bom, o que a gente aprende disso é que o cultinho infantil não é pecado, o cultinho infantil não é obrigatório, o cultinho infantil não é para todas as igrejas, já que existem igrejas muito pequenas, com um único pastor, não existem pessoas habilitadas a ensinar, e nesses casos o pastor deve agregar todos ali no mesmo salão, ensinando e orando para que Deus levante ministros, levante professores, levante mestres, pessoas com dons de ensino, para que, quem sabe, o cultinho infantil possa existir no futuro. Mas não é para todas as igrejas e não deve ser feito de qualquer jeito. Deve ser respeitadas as limitações, os limites, as orientações e as prioridades que a palavra de Deus põe. Então é importante você saber dessas coisas porque muitos pais estão aderindo a esse movimento contrário ao cultinho infantil porque estão adotando ideias aliancistas e não estão percebendo. Converse com o seu pastor a respeito disso, divulgue esse vídeo e pare de ser chato, seja dispensacionalista. Abraço!